Cuidar da saúde deve ser uma prioridade. A Cidade FM apresenta Saúde Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor, porque sua saúde vale muito. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. Cidade FM ligada em você, 10h04, bom dia para todo mundo na sintonia da cidade. Excelente quinta-feira, 28 de outubro de 2021. Eu sou a Dani, vamos juntinhos até as 3 da tarde e dando sequência ao show da manhã. Uma pausa agora na nossa programação musical para falarmos de saúde, falarmos de prevenção e o finzinho do Outubro Rosa, hoje recebendo visita e importante para todos nós. Tiago Sório, primeiramente, bom dia. Olá, Dani, bom dia, seja bem-vindo à nossa programação mais uma vez. Seguimos por aqui com o show da manhã, como você disse, agora para falar de saúde, qualidade de vida, dicas de como se prevenir das doenças, como tratá-las, enfim, muito conteúdo, uma prestação de serviço para os nossos ouvintes. Pois é, hoje vamos falar... Pode falar, Ti. Hoje vamos falar, né? Hoje, 28 de outubro, reta final do mês, estamos aí terminando a campanha Outubro Rosa, mas os cuidados com a saúde da mulher precisam continuar ao longo do ano, né? E é por isso que a gente traz aqui o Dr. Fernando Tabarassi da Silveira, médico mastologista, oncologista, oncoginecologista, que vai conversar com a gente. Bom dia, doutor. Bom dia, Tiago. Queria agradecer o Tiago, a Dani, o pessoal do Oncoitu pelo convite e poder participar, ajudar a comunidade. A gente que agradece, inclusive quero agradecer também o pessoal da Oncoitu, que são nossos parceiros aqui no programa, e também dizer sobre a ação do Outubro Rosa, que infelizmente esse ano não tivemos, né, a caminhada, mas a ação continua, a prevenção principalmente, que é o mais importante, né, doutor? Sim. E eu quero agradecer a Carol, que cuida do marketing da Oncoitu, o Pedro, a Cláudia, a Camila, todos os profissionais da Onco, inclusive o doutor André aí, que está aqui com a gente para falar sobre câncer de mama, e já dizer que foi um verdadeiro sucesso, independente ou não se, né, da caminhada, as camisetas se esgotaram, o pessoal foi lá, colaborou, doou alimento, retirou a camiseta do Outubro Rosa, a gente já percebe pelas ruas as pessoas com a camiseta, né? Então, assim, só para deixar claro que não tem caminhada, mas a prevenção e a conscientização continuam. Obrigada, viu? Eu que agradeço, sem dúvidas nenhuma. A prevenção, mesmo sem caminhada, ela continua o ano inteiro. Outubro, na verdade, é o mês de sensibilização, mas o ano inteiro nós estamos lá na Oncoitu, tratando, acolhendo as pessoas com câncer de mama. E é justamente isso que a gente quer falar, né? Porque, embora a campanha do Outubro Rosa esteja acabando, a saúde da mulher, os cuidados com a saúde da mulher precisa continuar ao longo do ano, né? E a gente até faz um alerta para você, mulher que está ouvindo a cidade. Quanto tempo faz que você não faz o seu autoexame? Desde outubro do ano passado? Quanto que você marcou sua visita ao ginecologista, conseguiu um meio, né, de incluir os exames médicos aí, solicitou, levou de volta para o médico? Então, a gente quer falar muito a respeito desse assunto, porque embora outubro esteja terminando, mas as ações continuam. Doutor, gostaria até que o senhor explicasse para a gente por que o diagnóstico precoce do câncer de mama aumenta a possibilidade de vida das pacientes. Tiago, boa pergunta. Com o diagnóstico precoce, nós conseguimos fazer o diagnóstico com lesões menores. Isso submete a paciente muitas vezes a tratamentos cirúrgicos menos agressivos, mais conservadores, e muitas vezes essas pacientes com diagnóstico precoce conseguem até ter terapias posteriores mais brandas, muitas vezes até escapando da quimioterapia. Então a intenção do tratamento precoce, ou do diagnóstico precoce, perdão, é fazer tratamentos mais brandos e com uma qualidade de vida melhor para o paciente, com uma chance de cura, intervalo livre da doença muito maior, Tiago. Muito bem. E aí, Dani, perguntas? A gente quer, né, realmente sempre priorizar o autoexame também, né? Eu acho que o primeiro contato que as mulheres têm, né, de uma prevenção começa com o toque, né, doutor? Sim, sem dúvidas. O autoexame nós orientamos, ele pode ser feito... Existem várias correntes. Eu defendo que ele seja feito pelo menos uma vez por mês,
fora do período menstrual, quando a mama está mais sensível, e o autoexame pode direcionar uma consulta médica ou e muitas vezes a realização do exame mais específico ainda. É muito importante que a paciente se toque, se conheça, né? Se conheça, que ela conheça a própria própria mama. O autoexame, ele pode substituir a mamografia ou não? Na verdade não, Tiago, são coisas complementares. O autoexame, ele, vamos dizer assim, ele é o nível mais básico ou o exame de entrada, mas ele não substitui a mamografia. E a partir de que idade a mulher deve realizar a mamografia? Tiago, existem algumas correntes que preconizam a mamografia a partir dos 40 anos, a Sociedade de Ginecologia do Estado de São Paulo, a Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 40 anos, e a periodicidade depende do resultado do laudo. Algumas sociedades médicas defendem a mamografia a partir dos 50 anos. Para dirimir essas dúvidas, aqui no Brasil, a gente orienta a partir dos 40 anos de idade. O mesmo vale para o autoexame? O autoexame, na verdade, você pode começar até antes, né? Não só para diagnosticar também o câncer de mama, mas nódulos benignos, algumas alterações de volume, tamanho, alterações mamilares, mas você pode começar o autoexame antes. Não tem, assim, uma idade preconizada, estabelecida protocolarmente, mas pode começar antes, sim. Doutor, outra pergunta. Se uma mulher tiver com câncer de mama, a gente sabe que homens também têm, né? Sim. Mas se uma mulher tiver com câncer de mama, no tocar, ela sente alguma dor, algum incômodo? Já tem esses sintomas, assim, iniciais ou não? Na verdade, Dani, a dor mamária, ela tem pouca relação com o câncer de mama. Tá. Quando a paciente faz o autoexame e se toca, a lesão, a coisa mais comum que ela vai sentir é um endurecimento e um nódulo palpável. E muitas vezes não, na maioria das vezes indolor. Então a lesão mais comum que a paciente chega para nós no consultório é a palpação, é o toque de um nódulo, alguma coisa endurecida na mama. Entendi. E qualquer nódulo na mama pode significar um câncer ou não? Não, Tiago, isso é uma pergunta muito boa, porque nós preconizamos autoexame, chega com um nódulo, ainda a maioria dos nódulos que chegam para nós no consultório são benignos. Sem dúvidas nenhuma, a gente vai saber disso depois de orientar mais exames e biópsia. Sim. Então, é preocupante ter um nódulo? Sim, é preocupante. Mas não significa um sinônimo, eu tenho um nódulo, eu tenho câncer de mama. Bacana. Bom, seguimos por aqui com o Show da Manhã, hoje abrindo espaço, né, aliás, como toda quinta-feira, ao Saúde Cidade, para falar de saúde e qualidade de vida, e a gente deixa o espaço aberto, né, para o ouvinte participar também. Tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para o Dr. André? Pode enviar para o nosso WhatsApp, que é o 986630097, pergunta e o doutor responde na medida do possível. Bom, o autoexame é para todas as mulheres? Sim, para todas as mulheres. Bacana. E como não excluiria nenhuma. Né? E a partir de qual idade é recomendado? Aquilo, como eu disse anteriormente, o autoexame, vamos dizer assim, não tem uma idade preconizada. Mas vamos falar para a prevenção do câncer de mama, obrigatoriamente, se a gente segue a mamografia a partir dos 40, o autoexame a partir dos 40. Mas meninas jovens podem começar o autoexame logo depois da puberdade, porque a gente acaba diagnosticando muitos nódulos que às vezes são benignos e... Doutor, e o senhor acabou de falar, meninas novas, né? Quando a gente faz um autoexame sendo adolescente, a gente percebe que existe uns nódulos, eu não sei se é nódulos que fala, o glândulas, né? Sim, sim. Então a gente realmente fica apavorada no primeiro momento. O que são essas glândulas? São glândulas mamárias? Sim. Ou não, nem sempre? Na verdade, Dani, eu vou te contar uma coisa. Depois de 28 anos palpando mama, até nós temos dúvidas às vezes e nos armamos dos exames, né? Mas o que a gente percebe na maioria das vezes, principalmente as pacientes que estão iniciando o exame e se tocando, são glândulas. E muitas vezes podem até mimetizar um nódulo, mas na maioria das vezes o que elas palpam nas regiões são glândulas mamárias. Muitas vezes pré-menstrual,
essas glândulas estão um pouquinho mais engurgitadas, sensíveis, dolorosas. Parece que até uma mama é maior que a outra, Exato. Às vezes, é complicado. Isso mesmo. Essa dúvida é nossa também, muitas vezes no exame, até hoje. Mas na maioria são glândulas, e quando nós temos dúvida em relação a isso, das meninas mais jovens, a gente acaba solicitando um exame complementar. Nessas pacientes mais jovens, a maioria das vezes solicitamos um ultrassom. Doutor, a mamografia, as mulheres reclamam que dói, isso é verdade ou não? Olha, Dani, eu confesso a você que não é nenhuma pesquisa científica, uma enquete que nós fazemos no consultório. Algumas reclamam, sim, que dói. A gente tem visto isso cada vez em pacientes mais jovens que têm ciclo menstrual. Elas vão fazer o exame pré-menstrual quando a mama está engurgitada, sensível, elas reclamam mais de dor. A mulher já menopausada, que tem uma mama lipossubstituída, não reclama tanto. Então eu sempre falo assim, mamografia não dói, ela dá uma sensibilidade e vai de pessoa para pessoa também essa sensibilidade, exatamente, né? E tem a variação individual, né? Mas uma coisa que você reforça, mamografia não dói, porque muitas vezes fazer um exame preventivo, falar que dói, pode afugentar essa paciente da rotina, né? Então mamografia não dói. Muito de uma certa bem. forma. E agora com relação à mamografia ainda, sobre a necessidade de fazer, com que frequência? Todo ano, doutor? Tiago, nós iniciamos a rotina mamográfica e o laudo das nossas mamografias aqui no Brasil, por convenção da Sociedade Brasileira de Radiologia, Sociedade de Ginecologia do Estado, da Sociedade Brasileira de Mastologia do Estado, Sociedade Brasileira de Mastologia, ele é baseado em categorias criadas pela Academia Americana de Radiologia, o famoso sistema BIRADS. O sistema tem várias categorias, então nós indicamos daí a rotina da mamografia posterior ao primeiro exame conforme o laudo. Sim. Então, muitas vezes, conforme o laudo, nós temos que acrescentar outros exames. Rapidinho, categoria 0, 1, 2, 3, 4A, 4B, 4C, 4A, 4B, 4C, 5 e 6. Sim. São 9 categorias. Cada uma vai meditar uma regra de conduta. De uma maneira geral, nós indicamos a periodicidade anual. Mas dependendo do laudo, que categoria eu receber, eu posso fazer com que esse intervalo se reduza para 6 meses e muitas vezes eu tenho que indicar um outro exame. Mas normalmente é baseado no laudo. E o que classifica essas categorias? Por exemplo, assim, uma mulher que tem que fazer a cada 6 meses, ou um período maior, um período menor? A classificação das categorias, ela foi ordenada pela imagem. Nós temos que lembrar que a mamografia é um diagnóstico de imagem. Então, nós temos um léxico das imagens e cada imagem é classificada naquela categoria. Então, a categoria 3, que é a mais clássica, que você repete de 6 em 6 meses, e a 4A também permite isso, depende das características da imagem. Então, é uma classificação pelo aspecto da imagem. Muito bem, estamos hoje aqui recebendo em nossos estúdios Dr. André Fernando Tabarassi da Silveira, está falando com a gente a respeito do Outubro Rosa, campanha que continua, embora acabe o mês, mas os cuidados preventivos da saúde da mulher devem se prolongar ao longo do ano. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, vamos para um rápido comercial, já a gente volta, né, Dani? Com certeza, daqui a pouquinho a gente volta com mais e claro, gente, um assunto tão importante, né, para todos nós. Participe, mande a sua pergunta, a sua dúvida do amiguinho também, viu? Então envia pra gente, 986630097, Saúde e Cidade, o oferecimento de Onco-Itu e Biolabor. Você está ouvindo Saúde e Cidade com Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor, porque sua saúde vale muito. Onco-Itu, carinho e humanismo é o nosso lema.
Cidade FM ligada em você, 10h19, voltando aqui com Saúde e Cidade, edição ao vivo, recebendo aí doutor André, né, Tabarassi, que é mastologista, oncologista, falando do Outubro Rosa, finalizando aqui, né, o Outubro Rosa, mas claro, a conscientização continua e a importância, né, da prevenção, diagnóstico precoce, sempre muito importante. Doutor, eu tenho uma pergunta, mulheres que têm prótese de silicone, aumenta o risco de ter câncer de mama ou não? Não. É mito. É mito. Ontem eu respondi essa pergunta numa palestra em Porto Feliz e não aumenta o risco de câncer de mama. E existia esse mito, essa lenda veio muitas vezes que as pacientes achavam que não deveria ser feita a mamografia, não podia, mas hoje... E pode fazer a mamografia normalmente. Existe uma técnica, chama técnica de Eklund, é um autor, se eu não me engano, russo, que desenvolveu uma técnica que você tem que deslocar a prótese no momento da mamografia para melhorar a imagem mamária. Aí que algumas pacientes vão se queixar de dor na hora de fazer a mamografia. Mas fazendo essa manobra, a imagem fica mais clara e a prótese não aumenta o risco de câncer de mama. Algumas pessoas acreditavam que podiam protelar o diagnóstico por encobrir uma imagem, mas isso não é verdade. Muito bem. Bom, com relação à hereditariedade, Certo. mulheres que já tiveram câncer de mama, tem uma filha, tem uma sobrinha, enfim... Existe esse risco também? A mãe que teve, a filha também está condicionada a essa possibilidade ou não? Tiago, isso também uma pergunta que geram algumas dúvidas. Então vamos lá. Toda alteração que a gente tem numa célula cancerígena de mama, nós tivemos uma alteração genética naquela célula. Mas nem toda alteração genética foi transmitida por cromossomos ou hereditariamente. Nós sabemos hoje em dia que 85% dos casos de câncer de mama são espontâneos, não vão ter a origem hereditária familiar. Sim. Mas vamos colocar 10% dos casos, esses sim vão ser transmitidos hereditariamente por um gene. Então você acaba descobrindo isso, fazendo um heredograma, uma boa história clínica. E hoje nós temos marcadores genéticos que nós solicitamos e conseguimos delinear e dividir quais são realmente os de hereditariedade e os que são espontâneos. Mas todos vão ter uma alteração genética na célula, de uma certa forma. A mulher que tem histórico familiar de câncer de mama, ela precisa redobrar os cuidados, a mamografia, o autoexame deve ser feito com uma frequência maior do que as outras ou não? Tiago, sim, de uma maneira geral, sim. Mesmo porque essa paciente já vem mais assustada ao consultório e muitas vezes naquela história clínica nós percebemos que o antecedente familiar pode ser uma das causas hereditárias. Sim. Então existem comunidades médicas e existem alguns tipos de tumores familiares muito especiais que nós mudamos sim a tática preventiva e a frequência dos exames, inclusive quais exames nós vamos usar, eles mudam um pouquinho nessa rotina da paciente de alto risco, sim. Muito bem. Participação do ouvinte, Dani? Tem sim, doutor. O senhor estava comentando também, a gente não tem como, toda vez, a gente fala do procedimento da Angelina Jolie. Sim. Né, que ela retirou a mama. Sim. Isso foi feito um mapa, né, dela para poder chegar nesse extremo, né, doutor? Sim, sim. Angelina Jolie, eu tive a oportunidade de conversar com um médico no congresso, o Dr. Jesus da USP, que conhecia o médico da Angelina Jolie. Angelina Jolie tem uma história familiar muito característica de mãe, tia, avó, com câncer de mama e ovário. Então, uma coisa que pouca gente sabe, Angelina Jolie fez o mapeamento através dos exames genéticos, que nós chamamos de BRCA1, BRCA2, uma pesquisa no cromossomo 17, se tem alguma mutação. Ela tinha realmente as mutações e ela fez uma mastectomia redutora de risco, porque ela tinha uma grande chance de desenvolver o câncer de mama.
Passado a mastectomia, logo em seguida, ela se submeteu à oforectomia profilática. Então, o caso da Angelina Jolie não é só de mama, era uma síndrome mama e ovário. Ovário também. Isso. Doutor, olha só, chegando perguntas aqui. Viviane Bueno. Doutor André, a amamentação diminui a incidência de câncer de mama? Sim ou não? Sim e não. A amamentação, existem autores que deixam bem claro que uma gestação abaixo de 35 anos com amamentação pode ter um fator protetor. Já tem autores falando que a amamentação acima dos 35 anos parece não proteger tanto. De uma maneira geral, a amamentação é uma coisa extremamente importante. Então nós incentivamos a amamentação, não só com o mote de ser importante para o bebê, mas para o câncer de mama também. Mas existem trabalhos conflitantes na literatura. Doutor, outra pergunta aqui, na realidade, é do Evandro para a esposa Edilete, certo. No Jardim Rancho Grande. A minha esposa foi diagnosticada com câncer de mama e os primeiros sintomas foi quentura na mama. Isso... Não pode acontecer. Às vezes ela desenvolveu um quadro nodular, esse nódulo, muitas vezes ele é hipercelular, pode aumentar a temperatura. Muitas vezes algumas pacientes têm um tipo muito... Descamação, né? Já ouvi falar. Um tipo muito especial de tumor, que é originário do tumor de Paget. E algumas pacientes têm um tipo gravíssimo e raro de tumor, que é o carcinoma inflamatório, que uma das características é a mama ficar bem vermelha, quentura, com um aspecto inflamatório mesmo, parecendo uma celulite. Olha só, a Dirceia, do Nossa Senhora da Aparecida, está dizendo aqui que o senhor cuidou dela quando ela teve, né, o câncer de mama, passou por uma cirurgia e hoje ela está super bem e diz que o senhor teve deu muitos conselhos, deu muita força para ela nesse momento da vida dela e hoje ela segue firme aí e agradece pelo senhor aí, né, desenvolver esse trabalho tão bonito. Dirceia, tá, doutor? A Dirceia Simões, Isso. Ela foi por muito tempo funcionária da Escola Regente Feijó. Olha, doutor, lembra, que bacana. Que legal. Eu tenho uma boa memória para as minhas pacientes. Bacana. E, se eu não me engano, acho que eu fiz o parto da filha dela também. Olha só, hein? Foi mais longe ainda. Mais longe ainda. E a Dirceia, só lembranças boas. Sim. No shopping center, a gente chegou uma época a ter Papai Noel e a Mamãe Noel. Ela era a Mamãe Noel. Que bacana, que legal. E o mais legal, isso aí, ela compartilhar um pouco da história dela, né? Sim. Isso até para encorajar muitas mulheres que tiveram o diagnóstico do câncer de mama, para não desistir, que tem vida, tem cura, a possibilidade, né, da cura, e com certeza vamos tratar que dá tempo, né, doutor? A senhora Dirceia, eu acho que ela é minha paciente... acho que uns 20 anos, né? E ela foi curada, assim, do câncer de mama. Que maravilha. Mas só... eu não operei sozinho. Eu me lembro que quem me deu uma força muito grande no caso da Dirceia foi o Dr. Márcio Leonardi também. Bacana, gratidão. Nós operamos importante. juntos. Doutor, olha só, tem uma questão aqui da Glória. Dani, faz uma pergunta para o doutor. A minha neta menstruou com 8 anos. É normal? E quando ela ficar mais velha, o perigo de ela ter câncer de mama é pior? Ela está perguntando a Glória, doutor. A Glória entrou num outro assunto de ginecologia, mas eu curto muito. Menstruar com 8 anos, se eu fosse usar uma classificação literária quando me formei, isso seria classificado de uma menarca precoce ou uma puberdade precoce. Hoje a literatura considera abaixo de 9 anos puberdade precoce, então ela teve, na verdade, pode ser só uma menarca, a primeira menstruação precocemente. Ela tem que investigar isso com um gineco endócrino, um gineco, mas o fato dela ter menstruado antes, a gente não consegue dizer que ela vai ter um risco aumentado para câncer de mama. Doutora Silvana da Vila Iane está dizendo aqui que a filha está com coceira nos 2 seios e ambos estão descamando e às vezes fica com feridas. Tem a ver com o câncer de mama? É a Silvana. Foi aquela outro assunto que você me falou, da descamação.
O tumor de Paget, ele aparece como uma lesão descamativa perimamilar, uma lesão ulcerativa descamativa, e ele pode ser confundido, às vezes, com uma lesão de pele. Na idade da filha dela, que ela está falando que a mama descama, tem irritabilidade, na maioria das vezes são dermatites, são infecções de pele. Teria que examinar direito para falar, olha, está relacionado ao câncer de mama. Mas em meninas novas, né, jovens, na maioria das vezes são dermatites mesmo da pele da mama. Perfeito. Muito bem, para a gente fechar o Saúde Cidade de hoje, doutor, a gente está vivendo um momento de pandemia, esperamos, né, que seja o fim dela o quanto antes, né, a vacinação segue avançando, e a gente gostaria que o senhor, como médico, enfim, acompanhando o dia a dia, como que a pandemia impactou aí no diagnóstico do câncer de mama? As mulheres foram fazer a mamografia, ficaram mais reclusas, né, evitaram, enfim, como que a pandemia impactou essa questão também? Tiago, a pandemia, ela nos impactou de uma forma inédita, né? Uhum. Em relação ao câncer de mama, pesquisas do Ministério mostram que 40% só das pacientes ou público-alvo foram fazer mamografia, uma coisa menos assim. Enfim, qual era o público-alvo que a gente pedia para ficar isolado em casa? Geralmente aquelas pacientes de maior idade que é o público-alvo da mamografia. Então nós acreditamos que, infelizmente, a pandemia impactou negativamente o câncer de mama, porque quando você protela a realização da mamografia, muitas vezes você pode deixar de fazer um diagnóstico mais precoce. E, como a gente falou no começo do programa, se submeter a tratamentos mais brandos ou menos agressivos. Então, infelizmente, eu acredito, não só eu, é a opinião de vários colegas, que a pandemia impactou negativamente o câncer de mama. Nós vamos ter, na verdade, Tiago, uma boa amostragem a partir desse ano de 2022, quando os serviços vão começar a receber as pacientes. Mas a gente acredita que, infelizmente, foi negativo para o câncer de mama, a pandemia. Porque a partir do momento que a mulher não faz a mamografia, Exato, não diagnostica que está com um problema. Exato. E às vezes vai esperar, daí no ano seguinte faz, às vezes a situação é um pouco mais avançada, o tumor está mais avançado e pode causar. Sem dúvidas nenhuma, você está corretíssimo nessa colocação. Pois não. Ti e doutor, muitas questões estão chegando aqui, a gente não tem tempo, já são 10h32. Mas uma questão que eu acho importante o senhor responder é uma pergunta da Eliane. Ela quer saber se o uso de anticoncepcional aumenta o risco de se ter câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer. Na verdade, o uso em relação ao uso do anticoncepcional, também foi uma questão da palestra de ontem. Em relação ao câncer de ovário, existem pesquisas que diminuem a incidência do câncer de ovário. Em relação ao câncer de mama, existem pesquisas conflituosas, mas, de uma maneira geral, o uso de anticoncepcional em pacientes de risco vai, sim, de uma certa forma, aumentar a incidência. Na população geral, a gente acredita que ainda é conflitante, mas a gente tem que ver que não é só o anticoncepcional isolado nesses fatores, né? Tem outras coisas aí. Mas população de risco vai aumentar sim. População geral, existe alguma dúvida. Mas em relação ao anticoncepcional, cada vez mais a comunidade médica tem anticoncepcionais, não vou dizer diferentes ou novidades, que eles, vamos dizer assim, tiram o estrogênio da pílula, que é um dos grandes vilões do câncer de mama, e alguns anticoncepcionais já estudados só com progesterona, o Dilmirena, o Implanon, esses contraceptivos não se mostraram nocivos ao aumentar a incidência. É uma pena que acabou, porque são tantas questões, né, Ti? Tantas Antes perguntas. da gente finalizar, a senhora até comentou sobre essa questão, né, do uso do anticoncepcional com pacientes de risco. Sim. Quem seriam essas pacientes de risco? Aquelas, Tiago, com antecedente familiar, que a gente diagnosticou casos de primeiro, segundo grau na família, com histórico de câncer de mama. Muitas pacientes que têm um nódulo benigno, muitas vezes naquele nódulo está embutido uma formação, que ela tem alguma hiperplasia, e dependendo do histopatológico que a gente fala,
algumas lesões, eles aumentam o risco relativo de câncer de mama. Então, essas pacientes, a gente olha o anticoncepcional já com uma certa restrição. Muito bem, procure eu acho que é assim, né, Ti? Procure um médico, né? Porque se a gente deixar aqui, vamos manhã dentro, o show da manhã vai terminar e os assuntos continuam, né, doutor? Se vocês quiserem continuar até amanhã cedo, para mim será um prazer. Muito bem. Doutor, muito obrigada pela participação, por vir aqui, né? A gente agradece a Onco-Itu, né, Ti? Sim, claro. E eu acho que basicamente procure um especialista. Qualquer dúvida, né? Você viu quantas dúvidas, doutor? Sim, sim. Então procure um médico, é isso, né? Eu acho que a mensagem: faça autoexame, cuide da sua saúde, faça atividade física, não beba álcool em excesso, não fume, faça mamografia rotineiramente e procure um médico especialista também. Eu acho que a mensagem global para o câncer de mama é essa. Muito obrigada, doutor. Valeu, até uma doutor. próxima, viu? Carol, minha querida, um beijo pra você, pessoal da Onco-Itu. Obrigada pela parceria sempre, viu? É isso aí. Saúde e Cidade está terminando. Volta a próxima quinta-feira, 10 da manhã. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Obrigado, Dani. Obrigado, Carol. A gente Thiago. que agradece. Prazer. Saúde e Cidade teve o oferecimento de Onco-Itu e Biolabor. Daqui a pouquinho a gente volta com músicas, também fofocas. Tem o Conta Tudo, tem muita coisa bacana pra você. Você ouviu Saúde Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor, porque sua saúde vale muito. Onco-Itu, carinho e humanismo é o nosso lema.